Oi, turma, como vocês estão? Espero que bem. Seja muito bem-vindo à aula de ciências. Eu sou o professor Welles Santana e vou ficar aqui com vocês. Então já vá reservando aquele lugar aconchegante, leve para lá o seu livro didático, seu caderno, seu lápis, sua borracha, enfim, todo o material que for necessário para que você possa aprender. Então vamos mergulhar nesse conhecimento? Vem comigo! Na nossa frase do dia, nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Uma linda frase aqui de Thomas Edison. Bons estudos, pessoal. Aqui é o nosso tema, olha, as primeiras ideias evolucionistas. Hoje, na aula de hoje, nós vamos ver, né, as teorias de Lamarck. Tá certo? Vamos lá. Aqui as nossas habilidades que vai, né, nortear a aula de hoje. A habilidade 10 e 11 do nosso currículo sergipano. A 10, comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica, bem como a formação da diversidade biológica na população contemporânea. A 11, discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural e a seleção artificial sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processos reprodutivos e seus impactos na sociedade atual. Certo? Vamos seguindo. Aqui o nosso para pensar. Os organismos que viviam há milhares de anos no planeta são os mesmos de hoje? Você sabe quem foi Lamarck e Darwin? E em que campo da ciência esses cientistas fizeram aí suas contribuições? Conhece um deles? Sabe onde eles fizeram as contribuições? Está aí o para pensar de hoje. Vamos seguindo aqui que eu vou explicando, né, quem são e onde eles atuaram dentro da ciência, certo? Aqui na nossa introdução, o nosso planeta, nós encontramos uma grande diversidade de seres vivos em praticamente todos os ambientes. Podemos encontrar organismos muito semelhantes no mesmo ambiente, como é o caso das algas e dos tubarões, né? Assim como organismos semelhantes em diferentes locais, como pequenas variações em certas características, como podemos observar aí nesse grupo de borboletas, né? As ideias evolucionistas buscam explicar o porquê das semelhanças e diferenças observadas nos seres vivos. Aqui o fixismo e o transformismo, né? Você já aprendeu que muitos seres vivos são compostos aí de uma célula, como as bactérias e os protozoários. Outros podem ser formados por trilhões de células, né? Como são aí animais e plantas. Isso aí está bem claro para você. Porém, além do número de células, os organismos são diferentes em relação a uma série de outras características. Eles podem ter aí variados formatos de corpos, por exemplo, hábitos de alimentação e de reprodução bem diferentes, podem ser sésseis, que são aqueles indivíduos que ficam em um único local, como as esponjas do mar, por exemplo, e também pode se locomover de diversas formas. Além disso, os organismos podem ser encontrados em diferentes ambientes do planeta, como, por exemplo, na neve, né? Numa montanha, próximo de um vulcão, você pode encontrar micro-organismos. Você pode encontrar micro-organismos nas mais profundezas do oceano, né? Nas florestas, enfim, eles estão espalhados por todo o planeta, em todos os lugares. Observamos na natureza aí uma diversidade enorme de seres vivos, né? Eu trago aqui alguns exemplos, como bactérias, que eu vou ter uma variedade grande em vários lugares do planeta, assim como fungos, protozoários, plantas e animais. Mas fica aqui uma perguntinha, né? Como todos esses seres vivos diferentes teriam se originado? Ao longo da história, muitos pesquisadores tentaram responder a essa questão, né? Daí caímos no fixismo. No século XVIII, predominava a ideia do fixismo para explicar a biodiversidade. Ou seja, de acordo com o fixismo, né, as espécies, elas nasciam com uma estrutura, uma característica, elas morriam com a mesma característica. Né? Elas não tinham espaço para elas se transformarem aí. No fixismo, eles não acreditavam que as espécies se transformavam em outras. Eles achavam que as espécies nasciam com essa característica, como o exemplo aqui dessas borboletas aqui, e morriam com a mesma característica, né? Alguns pesquisadores acreditavam no fixismo. Um deles era Carlos van Linné, né, que é o nosso famoso Linneu. Ele é responsável aí por padronizar os nomes científicos, né, em categorias hierárquicas, como, por exemplo, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, né, espécie.
toda essa categoria taxonômica foi desenvolvida por Carlos von Linné e ela acreditava no fixismo. Outro pesquisador, né, e estudioso da época que acreditava também era Georges Cuvier. Para Cuvier, ele era um fixista que acreditava, né, que as espécies encontradas em sedimentos mais antigos e que não existem hoje, eles tinham sido extintos por catástrofes naturais, né? Outros cientistas também consideravam que os fósseis desafiavam a teoria do fixismo. Se as espécies não se modificam ao longo do tempo, qual é a relação entre as espécies atuais e as do passado? Por que tantas espécies surgiram e desapareceram? Né? Eram perguntas que eles buscavam respostas. Com base nos fósseis e em outras evidências, alguns cientistas passaram a defender a ideia de que as espécies se transformavam ao longo do tempo. Isso explicaria a diversidade das espécies e a existência de fósseis de organismos diferentes dos organismos atuais. A isso eles deram o nome de transformismo. Era uma outra teoria que surgiu naquela época. O geólogo escocês James Hudson, por exemplo, ele defendia a ideia de que, assim como as características físicas e químicas da Terra mudam ao longo do tempo, as espécies também se transformam. Essas mudanças seriam graduais, ou seja, elas ocorriam aos poucos, ao longo do tempo. Apesar de seus defensores não apresentarem nenhuma explicação satisfatória de como esses processos ocorreriam, essa nova ideia se difundiu e influenciou o pensamento de muitos estudiosos, como Lamarck e Darwin, que nós vamos estudar adiante. Está aqui Lamarck, né, a evolução e as ideias desse grande cientista. Né? No início do século XX, o naturalista Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Clevalier de Lamarck, ou, gente, simplesmente Lamarck, não é isso? Ele sugeriu um mecanismo para explicar a transformação das espécies. Por suas ideias, ele foi considerado um importante evolucionista que se opunha às ideias fixistas de sua época. O conjunto de ideias de Lamarck é chamado de lamarquismo. E a tese de Lamarck ela é expressa nos livros Filosofia Zoológica, publicado em 1809, e História Natural dos Animais Invertebrados, publicado em 2 volumes, um em 1815 e o outro em 1822. Contrariando as ideias fixistas da época, o pesquisador francês defendia que os organismos atuais teriam surgido a partir de outros, mais simples, e teriam uma tendência a se transformar gradualmente em seres cada vez mais complexos. Para Lamarck, a evolução seria guiada, então, pela necessidade dos organismos, que teriam uma tendência natural de aumentar de complexidade. Essa tendência é uma das ideias centrais na teoria da evolução de Lamarck, que elaborou aí diretamente 2 leis, né? A lei conhecida como Lei do Uso e do Desuso e a Lei da Herança das Características Adquiridas, das quais nós vamos ver nos próximos slides. Aqui na Lei do Uso e do Desuso, Lamarck defendeu que a modificação dos animais se dá pelo uso e pela falta de uso das estruturas. Ou seja, de acordo com essa lei, um órgão desenvolve-se com o uso e atrofia quando não é usado. Já nas leis da herança das características adquiridas, Lamarck escreveu que as modificações que ocorrem em um organismo são preservadas nas gerações seguintes. Ou seja, ele, assim como os muitos cientistas de sua época, acreditava que as características adquiridas do desenvolvimento do uso e da atrofia pelo desuso das estruturas, influenciadas pelo ambiente, seriam passadas para os descendentes durante a reprodução. O conhecimento atual na genética ele invalida a lei da herança das características adquiridas. Sabemos que apenas os genes dos gametas e das células germinativas que originam esses gametas são passados para os descendentes, ou seja, características que envolvem alterações nas células somáticas não são transmitidas para de uma geração para outra. Apenas as mutações causadas aí pelas radiações, certas substâncias químicas e outros fatores ambientais podem alterar esse DNA. Nós vimos isso, né, no quesito da genética, fenótipo e genótipo. Tá claro? Para finalizar, um para casa. Observe o item, aplique seus conhecimentos no livro didático localizado na página 62. Em seguida, responda da primeira à 4ª questão do seu exercício. Se você não conseguir, não se desespere. Quando voltarmos às aulas, o seu professor poderá esclarecer melhor as suas dúvidas. A nossa aula de hoje vai chegando ao fim. Se inscreva no canal, comente os vídeos, faça os exercícios e bons estudos. Até a próxima!
Tchau!